um segredo referente às ofertas, quando você for semear. Quando um agricultor... Ai, Jesus, antes da gente começar, bora convidar o Espírito Santo, né? Professor, mestre, então vamos lá. Espírito Santo da verdade, obrigado por este momento, muito obrigado, que apesar de tudo que se passou durante o dia, estamos aqui porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e bem-aventurados são todos esses que estão aqui, que perseveraram e ficaram até o final, até o momento de abrir o tempo para a tua glória. Espírito Santo, faz algo sobrenatural. Mais uma vez nós te convidamos e o Senhor tem primazia neste lugar. Nos dá a palavra, nos dá o saber, abre o nosso entendimento e coloca no nosso coração aquilo que de fato é para a tua glória e entendimento, em nome de Jesus, e graças a Deus. Referente. Pode usar aí minha internet aí. Conectar aqui para você. Então a gente viu uma série de coisas. Quando uma pessoa que é um agricultor, quem trabalha no campo, seja lá, ou até o cara que trabalha com salada de fruta, ele não vai querer uma fruta qualquer. Ele vai querer uma melhor fruta para um melhor resultado. Da mesma forma é o agricultor. O agricultor, ele quer uma boa semente para poder lançar no solo e frutificar, não de uma forma simples, mas de uma forma rápida e sobrenatural. Mas não adianta, às vezes a pessoa está com uma semente ruim, querendo que ela venha frutificar, dar um fruto a 100 por 1, né? Então, a gente viu uma passagem semana passada, que quando a gente for, então, trazer, a gente apresenta ela a Deus. Senhor, esta semente aqui que eu estou trazendo, eu estou lançando ela no teu reino para frutificar na área tal. É muito importante a gente dar nome às nossas sementes, porque não adianta você jogar uma semente e vai nascer o que der. Então, a gente, quando quer que venha nascer conforme o que a gente está plantando, a gente tem que falar: Senhor, a tua palavra ensina isso. E está em 2 Coríntios, que é justamente na hora de apresentar a oferta, que a gente... É 2 Coríntios 8, 18 e 20. Essa parte aí de 2 Coríntios faz parte da oferta, mas o Espírito também me traz como recordação para a gente não esquecer de lembrar, de falar, de dar nome àquilo que a gente espera. 2 Coríntios 8, 18 ou 20. Eu vou dar uma lida logo aqui para a gente partir para os dízimos. E como ele enviamos os irmãos cujo o evangelho está espalhado por todas as igrejas, e não só por isso, deixa eu ver aqui, 2 Coríntios 8, até o final. Eu vou para aqui, a sementeira e a colheita, pronto. E isto afirma: aquele que semeia pouco também ceifará. Então é no 9:6. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver posto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, em todo o favor de Deus, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, enriquecendo em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio seja tributos, graças a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças de Deus. Então,
quando a gente começa a olhar a instrução referente a 9, isso, do 9:6 até o 12. Então, a gente fala assim, é uma semente e a tua palavra. É muito importante quando a gente pega a palavra e recita ela até na nossa oração. Senhor, está escrito assim, eu quero ver essa semente frutificar para superabundar também. Então, eu quero ver desta forma. Então, quando a gente usa essa palavra da semeadura, automaticamente a gente entende que a gente está usando a palavra. E a própria em Coríntios também fala, não sei se é a primeira ou a segunda, fala assim, contra a verdade, somente a verdade. Então, Senhor, a tua palavra é verdade. Então, Senhor, se está dizendo que vai frutificar, que vai dar fruto, por que é que eu vou plantar? Por que é que eu vou semear e não vai dar fruto? Então a gente pergunta para Deus, Senhor, tem algo de errado na minha semente? Então, essa aí é mais uma, né? Uma dica da gente fazer o lançamento para não ser uma semente de balde, né? Em vão. Vamos lá agora para... Esse negócio aqui tem pouco espaço, eu gosto de espaço. Oi, Jesus. Então vamos lá para Gênesis, né? As mesmas anotações da semana passada, só que eu peguei mais algumas ali também. Vamos logo para Gênesis. Gênesis. Oi? É bem vinculado, porque você tem que saber o pensamento do Senhor. É verdade. Aleluia. Vamos lá, Gênesis 4, do 1 ao 5. Daqui a pouco vou passar logo para... Aliás, comece logo o Denis. Denis aí com Gênesis 4, 1, 5. Gênesis, você que está afiado aí, está me ajudando bastante. Gênesis do capítulo 4, versículo 1 até o 5. Lene, a obreira Lene, fica por gentileza com Gênesis 14, 20. Gênesis 28, 22 também. Gênesis 28, 22 fica com a Bispa Daiane. Dona Mineres. É o primeiro. No caso, na descrição, é o primeiro livro. Depois de Gênesis, para poder casar, a gente vai para Hebreus, a gente vai ficar com Hebreus 7, Dona Mineres, né? Dona Mineres, Hebreus 7, 1 e 2. E depois a senhora continua em Hebreus e vai para Hebreus 7, 9. Obreiro Edivaldo. Obreiro Edivaldo vai para Hebreus 7, versículo 1 até o 2. E depois os capítulo 7, versículo 9. Obreiro do capítulo 4, do versículo 1 até o 5. 5 versículos para a leitura. Obreira Liliane, Êxodo 36, o 2 e o 3. Obreira Edivaldo, Malaquias 3, do 7 ao 10. Obreira Lu, Marcos 12, 33. Êxodo 36, 2 e 3. Obreira Lu, Marcos 12, 33. Henrique Lucas 11, 42. E a gente vai vendo mais os outros versículos na sequência. Pode ler, viu, Denis? Glória a Deus. 11, 42. Aqui, 4 do 1 até o 5. Aqui.
Caim e Abel. Pode jogar de novo. Aleluia. Coabitou Adão com sua mulher, Eva, a qual concebeu e deu à luz a Caim, e disse: adquire um varão pela vontade do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. Aconteceu que, passado um tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe também 2 primogênitos de sua ovelha, e da gordura destas, e o Senhor se agradou de Abel e deu da sua oferta. Número 5. Mas não se agradou de Caim, nem de sua oferta. Trouxe Caim sob maneira e decaiu seu semblante. Até aí. Aleluia. Tem uma diferença muito grande entre as ofertas. E a pergunta é: se em Gênesis fala para mim e para você referente à oferta dos 2 irmãos, se então eram irmãos, por que um não aprendeu com o outro? Ou por que não copiou o outro? A gente pode observar que sempre tem um irmão que é aquele ou o mais querido, ou é o mais bondoso. Sempre tem uma diferença e a gente fala assim: poxa, por que isso não é assim? A gente sempre consegue perceber, e os próprios pais também percebem a diferença no desenrolar das atividades que os filhos fazem. Jesus contou uma parábola e falou assim: qual é o filho que que o pai vai mais se agradar? Tem 2 filhos. Aquele que ele fala assim: meu filho, vá lá para a lavoura. Vá para a lavoura. Você pode ir lá na lavoura? Não, meu pai, não vou poder não. Aí, isso falou com o primeiro. Aí quando chega no segundo filho: meu filho, vá para a lavoura resolver isso e isso. Aí quando menos espera, esse primeiro que disse que não ia, por si só o pai estava conformado. E o outro que enganou o pai, que ele falou assim: não, meu pai, tá bom, eu vou. Porém, para surpresa, quem foi justamente o que não deu a certeza que ia. Falou: não, meu pai, não vou não. Aí esse daí, depois começou a pensar assim: poxa, é meu pai, eu vou negar isso para o meu pai? Ou seja, quem foi mais que ele se agradou do que disse que não ia? E quando o pai chega: meu Deus, olha como está a lavoura, olha para isso, quem foi? Aí ele aparece do nada assim: foi eu. Tu não disse que não ia vir? E tu está aí? Então é assim que Deus quer que nós venhamos. Ele quer se agradar do compromisso que a gente vai ter com o reino. Seja compromisso de semear, tudo tem que ser para a glória de Deus. E quando a gente casa isso agora com Gênesis, então, aqui no capítulo 4 fala do nascimento. Coabitou, relacionou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então, Caim era o filho mais velho. Então, disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. E isso em si também com as dores de parto que Eva teve, né? Que foi tudo isso fruto da desobediência, a dor de parto. Então, eu creio que até se por acaso não fosse por essa linha que Eva escolheu, os nascimentos não seriam nem com dores. Seria algo mais, além de prazeroso, a mulher fala assim: não, é um momento, chegou, saiu e não ia ter sofrimento. Quantas mulheres morrem também no parto, hein?
morre no parto, porque é tudo isso fruto lá da desobediência. No 2, depois deu à luz a Abel, seu irmão, no caso. Abel foi pastor de ovelhas. Se a gente entende que ele é pastor de ovelhas, ele então cuida das carnes, cuida daquilo que as pessoas comem hoje em dia. A mesma coisa, a gente fala assim, poxa, o pastor ali, olha quantas ovelhas. Então, Abel cuidava de ovelhas. E quando fala na sequência, e Caim, lavrador cuida da lavoura, cuida das plantações. Olha a diferença. A gente fica observando o que cuida do mato, da lavoura, né, das plantas. Esse daí tem que, então, fazer de todo o coração da melhor forma para poder os animais também se alimentar. Então, se não tiver uma lavoura boa também não tem um gado, não tem ovelhas sadias também, porque ela vai comer aonde? Então, aí só tinha os dois também. Então, é uma série de coisas que a gente começa a pensar e ver que é muito mais além. Aí eu creio que até a lavoura também, Caim não fazia de todo o coração. Tudo isso implica também. E no 3, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim é o mais velho, do fruto da terra, fruto que ele trabalhava, o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Olha que engraçado, uma oferta ao Senhor. Então, quer dizer, depois de um tempo ele pega uma oferta para o Senhor. Aí a pergunta para a gente é, o que é que a gente tem ofertado ao Senhor? Para a gente entender quanto às ofertas, a gente tem que entender também como nascem essas ofertas, como é que nasciam essas lavouras de Caim também. Avançando. No 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias, trouxe as primeiras, trouxe do rebanho das ovelhas. Ele não esperou depois de um certo tempo, não. Ele não esperou, sabe de uma? Eu vou pegar e vou ofertar qualquer coisa ao Senhor. Não, ele vai pegar, do primeiro, daquele, você falou, olha para aí, o que nasceu, olha para isso, que coisa linda. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Olha que engraçado. Aqui embaixo ele fala que agradou o Senhor da sua oferta. Então essa primícia dele também, Deus chamando até de oferta também. Para ele foi uma primícia e ao mesmo tempo também uma oferta ao Senhor. Então quer dizer, o que a gente produz, a gente fala, Senhor, olha, sabe de onde eu vou ofertar isso aqui ao Senhor. Vai ser a primeira, então não vai ser o resto não é o que sobrar não. Essa primeira parte aqui vai ser ao Senhor. Então essa é a primeira oferta do que teve, que é do homem para Deus. E então, as ofertas que a gente traz à casa do Senhor, ela pode ser reprovada ou aprovada. Cada um aqui tem que ter consciência se as suas últimas ofertas, isso eu digo primeiro para mim, se o Senhor tem se agradado ou não. Para a gente não ficar fazendo as ofertas e as semeaduras em vão. Quer dizer, a gente pode ofertar mais, porque quer dizer, tem um nome dízimo. Então quer dizer, o Senhor tem te abençoado tanto, e quer dizer que você pode se limitar somente ao dízimo? Aí quando a gente fala, meu Deus, olha para isso como o Senhor tem pessoas que só querem fazer por obrigação. Por obrigação é diferente de você fazer por amor. Aí a gente lembra da oferta da viúva. A viúva, ela deu tudo que ela tinha, enquanto os outros davam somente por luxo, somente para se gloriarem naquelas ofertas. Imagine cada um dando ali o melhor, era balde, era tudo. E maior quem deu foi justamente a viúva. Ela naquele momento ali, ela ficou sem nada, mas ela deu o que ela tinha. Então uma coisa é a gente dá o que a gente tem, e outra coisa é pegar o resto. Pegar, isso aqui está sobrando, isso aí, sabe de onde? Leva aí. Então Deus sonda o coração de cada um de nós em relação às ofertas. E no 5,
agradou, no 4, no finalzinho, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Então, dependendo como esteja o nosso coração, é que vai dizer como é que é a oferta. Por isso que não é interessante as pessoas, sabe, eu tive um dia assim, eu briguei ali, troquei palavrões dentro de casa, aí para ofertar no altar do Senhor, primeiro se resolve. Ó, Senhor, me perdoe, foi aquela questão ali foi... Eu não sei não, o inimigo investiu e eu não tive domínio próprio, porque muitas coisas que acontecem do dia falta domínio próprio para a gente poder contornar, se calar e poder sair da situação por cima. Os primeiros, sim. Foi, exatamente. Daí também que entra também, depois daí, por isso que falou no semblante justamente de Caim, que decaiu, ficou assim, ó, poxa, quer dizer que ele se agradou da oferta, e naquela época a oferta de Deus, para saber se ela era aceita, ela era consumida com fogo. Então, colocava a oferta, se fosse consumida, é porque foi aceito. Aí a gente vai agora lá para o Monte Carmelo. Então, aquela oferta no altar lá, que foi com o desafio para os profetas de Baal, e somente com Elias, ali então desceu e consumiu aquele sacrifício ali, aquela oferta, aquele altar ali, para confirmar quem era Deus. Então, ali era, e a Bíblia fala que lambeu, o fogo lambeu, tanto com água com tudo. Então, Deus se agradou daquilo ali. Isso aí, não, isso aí é em 2 Reis. Que é o desafio dos profetas de Baal. Primeira Reis é primeira ou é 2 Reis, dos dois vamos lá agora para Gênesis 14, 20. É complicado. É porque essa primeira oferta, ela no coração de Abel foi pura, mas acabou então tendo gosto de sangue. Só que, na verdade, antes de acontecer, Deus também advertiu. Falou, Caim, o mal está à porta. Advertiu, o mal está já está te rondando. Por que você está com esse semblante assim? Então, é uma série de coisas. Por isso que Deus pega, desde o início, que Deus, antes de acontecer, Ele pega e traz essa revelação para que haja arrependimento, porque Deus não quer que nenhum se perca, não. Gênesis, quem foi o segundo? Pode ler, por favor. Amém. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe dízimo de tudo. Olha só, isso aí a gente viu na semana passada uma parte que foi justamente em Hebreus. E para casar com isso aí, quem ficou com Hebreus vai ter que ler agora, porque isso aí está falando justamente de Melquisedeque, que abençoou Abraão. Então no 20, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então isso aqui foi justamente a hora que Deus honrou de tal forma Abraão, honrou ele de tal forma que botou ele para botar os reis tudo para correr. Imagine aí Abraão não era guerreiro, Abraão era somente, cuidava também de rebanho, ele cuidava de tudo, ele era um bom administrador também. E então quer dizer, um pouquinho antes do 20 começa com a história de Melquisedeque, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Isso no 18, abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então a bondade de Deus é tão grande que Ele entrega os adversários na nossa mão. A gente observa que tem situações em que aparentemente aos olhos naturais está perdido. Aí a gente trazendo um exemplo para hoje, as pessoas olham, como é que pode? Com o nome sujo, como é que vai ter vitória no cartão de crédito? Aí Deus pega, traz então, porque para todos os efeitos é impossível. Então acaba surpreendendo quem estava só na brecha assim, olhando, rapaz, ali vai dar chabu, ali não vai ser aprovado não.
Então é muita coisa que a gente, quando vai observando, Deus então acaba surpreendendo, e isso é justamente por conta da fidelidade que a gente tem para com Deus, e Ele nos surpreende porque Ele é bom o tempo todo. Abraão? Não, José foi depois. Foi depois, porque primeiro veio com Abraão, que é justamente quando teve as divisões dos povos, que Deus olha para a terra e fala assim: Ih, rapaz, esses aí estão se corrompendo, mas tem um ali que ainda mantém o que foi ensinado lá atrás. Aí daí que vem a separação dos povos. E inclusive ele... Não. Mais atrás, Moisés que veio da linhagem dele, porque primeiro foi Abraão. Por isso que ele vem como pai da fé. Então, e ele inclusive depois para um outro momento a gente vê sobre essa história, porque ele também veio, da onde ele veio, a raiz dele em si não era de um local idólatra não. Mas ele cresceu no meio da idolatria, no meio do pai dele, onde ele via cultuando outros deuses também. E isso aí dá uma boa aula também para um outro momento. Como Gênesis 14:20 fala dele, fala de Abraão, então a gente vai agora para Hebreus 7:1 e 2. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Depois também Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Pode até continuar, pode continuar. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aleluia. Isso, Melquisedeque. Então a gente olha que não tem uma genealogia, não tem como a gente falar, poxa, de onde veio esse Melquisedeque, mas ele foi, quem é guiado, ela vai ler de novo 7:9. Então quem é guiado por Deus, vai acontecer isso. Melquisedeque então foi guiado para ir até Abraão, então quer dizer, o Espírito se testificou naquele momento ali, e ele viu que na verdade é o rei de paz, não era rei de guerra. Então, Melquisedeque foi realmente um rei que não tem muita informação sobre ele, mas dá para entender que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, essa paz, ele já transmitia já naquele período, né? E daí que veio também, como a gente acabou de ler em Gênesis, e em Hebreus, no Novo Testamento, vem somente para confirmar quanto ao dízimo que foi que aconteceu, que Abraão pegou todo, imagine de cada reino, de 5 reinos, por exemplo, de 5 reinos, que foram vários reis, que Abraão saiu para a luta. Imagine aí de cada rei ele tirar então de um montão de ouro, prata, ele tirar a 10ª parte de cada um daquele momento ali, ofertou. E a palavra também ensina aqui que Melquisedeque foi ao encontro de Abraão e abençoou ele. Então, o 8 e o 9, por favor. O 7 e o 9, na verdade. Versículo 9. Evidentemente, não há dúvida do que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais, porém, ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica. Parou, ali. De quem se testifica e que vive. Então, testificou. Não, continue.
continue com o microfone, que se testifica, eu acabei de falar que testificou esse encontro de Abraão, porque as coisas de Deus, ela testifica. Então, às vezes a gente olha, caramba, o que é que eu vou fazer com esse montoado de dinheiro aqui? Aí, então, o Espírito testifica, poxa, ali, ó, mais um sacerdote, deixa eu dividir aqui esse despojo. Ou seja, o que foi tirado dos reis, ele sentiu no coração de pegar e também abençoar. Ele então, Melquisedeque, por ser mais velho do que Abraão, pegou e abençoou Abraão, deu a bênção e na sequência ele pegou e repartiu os dízimos. Então ele não foi ao encontro para repartir. Então ele foi para ver a glória de Deus na vida de Abraão. Porque Abraão então, por ser simples, botou para correr com as estratégias do alto, botou para correr os reinos, né? Continuem. Agora, até chegar ao 9. E por assim dizer também, Levi, que recebe dízimos. Pagou-os na pessoa de Abraão. Pois bem, Porque Levi, ali. Pode terminar. Porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai, Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro dele. Pronto, no 10 para ficar mais claro, porque ainda não tinha sido gerado por seu pai. Levi ainda não tinha sido nem gerado pelo pai dele, e Melquisedeque saiu ao encontro deste Abraão. Então isso aí é somente uma explicação da onde tudo começou, e Levi é a tribo justamente que recebe as ofertas, que cuida dos dízimos ao Senhor também. Agora a gente volta agora para Gênesis. Quem ficou com a outra parte de Gênesis foi? Pronto. Bispa Daiane, por favor. Que tem posto como um pilar, será a casa de Deus, e tudo que me deres, eu certamente te darei dízimo. Olha só, mais uma referência no Velho Testamento quanto à primícia do dízimo. Então quer dizer, Jacó estava no momento de aflição e ele pega e apresenta ao Senhor, fala assim, ó Senhor. E quando a gente vai olhar a história de Jacó, ele tinha pouco, não tinha quase nada para ofertar, mas o pouco que ele tinha, ele pegou, ofertou, Senhor, ó, eu só tenho isso aqui, e isso aqui eu vou te ofertar, e tudo quanto daqui para frente o Senhor me abençoar, eu vou te dar essa 10ª parte. Às vezes as pessoas aí fora, quando chega em barzinho, não briga, não faz, dá até mais o 10% a garçom. Cada qual, eu não tenho que reclamar, mas então quer dizer, por que então lá fora no mundo as pessoas querem ainda assim dar essa oferta sem eles perceberem que é uma oferta na vida do garçom de 10%, que é igual a uma oferta espiritual. Só que na verdade essa oferta espiritual de 10%, quando chega dentro da igreja, tem um burburinho. Por que as pessoas não pegam e não falam assim, vai dar 10% a garçom, é? Porque as pessoas não questionam, não criticam, ele é opcional. Da mesma forma também na igreja não é obrigatório, mas aí o salmista fala, o que darei eu ao Senhor por todas as maravilhas que ele tem feito? Então cabe cada um aqui avaliar, o que é que eu vou dar ao Senhor? Então imagine aí, a gente sabe que cada um tem que dar o seu melhor. Porque quer dizer, para receber de Deus a gente quer o melhor. Agora, para dar de Deus não quer dar o melhor? A gente, quando a oferta que Deus vai aceitar de cada um é aquela oferta que você também aceitaria. Aí quer dizer, se você vai receber conforme você se dá, se lança, aí a pergunta é, a gente tem se lançado, tem dado de fato o nosso melhor para Deus? Porque Deus, imagine aí, um Deus grandão que a gente serve, a gente não vai aceitar mixaria da parte de Deus, não. Porque se ele, então, é um Deus grandão, a gente entende que dele não pode esperar mixaria. É o dono do ouro, da prata. Mas, e em Samuel também tem uma passagem que ele fala assim, eu honro os que me honram. Aí a gente pergunta, a gente tem honrado a Deus?
E para casar com essa parte que a gente falou de honra agora, deixa eu ver aqui. 1 Samuel 8,15. Bispa Daiane, que é mais rápido, aproveita aí, já joga logo aí. 15 e 17. Olha que eu estava fazendo estudo na semana anterior, e olha como é que veio a questão também do dízimo em relação aos reinados. Isso aí que a Bíblia vai passar por intermédio agora de 1 Samuel. E Êxodo 36, 2 e 3 já fica afiado aí, viu? Pode, fica à vontade. 1 Samuel 8, 15 e 17. Ele tomará o dízimo das vossas ovelhas e vos sereis seus servos. Até o 17. Ele tomará o dízimo da vossa semente e dos vossos vinhedos, e o dará aos seus oficiais e aos seus servos. E ele tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens e os vossos melhores jumentos, e os porá ao seu trabalho. Ele tomará o dízimo das vossas ovelhas, e vós sereis seus servos. Olha só. Essa história aqui em 1 Samuel, capítulo 8, 15 e 17, vem com o levantar de Saul. Foi levantado Saul, mas Samuel, o profeta, falou: ó, vocês não querem um rei? Pronto. Para então ter um reinado sólido, então vocês vão fazer o seguinte: vocês até então não tinham então compromisso, não tinham compromisso de pegar e pagar mais nada a ninguém. Vocês não pagavam, vocês eram livres, não tinham um rei abaixo de vocês. Só que o povo, os hebreus, eles tinham uma inveja de outros povos que tinham rei. Aí ele falou: não, a gente também quer um rei. Mas quer dizer, por Deus então, na sua soberania, falando por intermédio dos profetas, já não prestava. Não, olha para aí, ó, aquele povo lá tem um rei. Então daí levanta então um rei, que nesse caso é levantado o rei Saul, por intermédio da boca do profeta Samuel. Só que tem um porém. Olha como é Deus. Deus na sua perfeição, ele explica: ó, o povo não quer, mas olha só, tudo que eles estão produzindo, eles vão ter que pagar, porque quem é que vai sustentar os oficiais? Os oficiais, nesse momento aqui, fala, nessa passagem que a Miss leu, dizendo que tudo, vai ser o dízimo, tudo é que vocês produzir, vocês vai tirar e vai ter que ofertar para o rei, para eles então poder pagar os oficiais que eles vão levantar. Eles não tinham inveja quando eles olhavam então, vindo aquela tropa ali. Para quem é que alimentava aquela tropa ali? Como é que vem? Da onde vem? Se um rei começa aqui agora, da onde é que vai vir o dinheiro para sustentar o rei, o reinado, os oficiais e por aí a família? Ou seja, é extraído do povo, pela escolha do próprio povo. A escolha do povo, quando quer fazer segundo o seu próprio entendimento, já foi. Mas, para que então? Aí Deus pega e ensina: ó, vocês querem? Eu sei que lá na frente vai dar errado, vai dar ruim. Porém, vocês não querem? Pronto, aí não dizem assim que a voz do povo é a voz de Deus? Pronto, é a voz de Deus em relação à soberania. Mas não é o que Deus queria, não. Deus queria continuar governando, passando as instruções para o profeta, mas a rebeldia deles, inveja no coração, em desejar o que não era para desejar, que fez com que isso aconteceu. Então, no 15 até o 17, olha só. Pronto, tomará o melhor das... Olha só, Deus passando essa instrução, então, até no 14. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas. O melhor, não é o pior não. E dos vossos olivais. E dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará. Para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas. E os vossos melhores jovens. E os vossos jumentos. E empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei
que houverdes escolhido, mas o Senhor não ouvirá naquele dia. Então, pela escolha deles, depois tem um arrependimento, o Senhor não vai ouvir, porque a escolha foi deles, a escolha foi do povo. E olha só, quando fala então de tomar melhor das lavouras, aí a gente lembra que a gente leu em Malaquias semana passada. Em Malaquias semana passada disse assim, peraí, você vai ofertar isso para mim, com eu que sou Deus? Por que você não oferta ao governador? Oferta então o governador. Então quer dizer, a pessoa quer ofertar para um cara que é carnal o melhor, mas para Deus não quer dar o melhor. E isso falando Deus na boca do profeta Malaquias. Então dê ao governador, dê aí para ver o que, é que ele vai acontecer, para ver se ele não vai lhe destroçar. Porque quando a gente quer chegar em algum lugar, a gente quer então vir com uma oferta, a gente bota no melhor presente. A gente pega, até mesmo uma vez, uma pessoa conversou comigo antes de eu me tornar cristão, ele falava assim, não, Maurício, a minha melhor oferta, eu ainda boto até um perfume ainda. Não é de qualquer jeito não. Eu peguei um dinheiro amassado e ele, não, me deu um dinheiro melhorzinho aí, porque esse amassado não vai para Deus não. Aí eu falei, nossa, isso eu não sabia. Foi antes de 2018 isso. Então, como é que a gente tem cuidado das nossas ofertas para Deus? Então, não é de qualquer jeito, porque a gente não quer uma bênção de qualquer jeito. Imagina aí, a gente pega dentro desse copo aqui, dessa arte que Henrique fez, aí a gente entende que é uma embalagem de presente. Aí você abre todo empolgado, achando que tem um presente da parte de Deus, quando vai ver dentro tem todo. Rapaz, que fedor esse aqui? No rio, rapaz, a pessoa vai jogar fora, porque a procedência ela vai se tornar duvidosa. Que as nossas ofertas não venham ser duvidosas, que a gente venha apresentar o melhor para Deus, como a gente queria receber. Para casar com essa parte dos dízimos, tem uma parte em Daniel que fala assim, que é a ciência do saber. E a gente vai observando que esse saber é justamente que a Bíblia nos revela que ele fala ali, mas confirma mais na frente, reafirma, confirma. É uma ciência, é um saber terrível da parte de Deus que hoje, como eu digo e venho dizendo, quem vem às segundas-feiras eu não aceito ser enganado. Se eu ficar sabendo que alguém foi enganado e é algo que a gente já estudou, eu solto o microfone e vou sair voando. Meu Jesus me segura! Eu vou voar. Porque eu não aceito, é sério, a gente tem conhecimento revelado dentro da Bíblia. Então, não é errado, por mais que uma pessoa seja bispa, seja apóstolo, chegar, não, mas é porque isso. Aonde mesmo na Bíblia? A gente vai para a Bíblia, não é errado. Amém, meu irmão? Como o senhor está falando, a gente se vai de besta. Mas vamos para a Bíblia? Os bereanos só acreditaram que Paulo estava falando, porque Paulo falava, e eles iam confirmar na Escritura, porque já estava escrito, só que eles não tinham entendimento. Então, quer dizer, Paulo começava a falar de Jesus, e eles falavam, ih, rapaz, não é que é verdade, não é que está escrito? Então, às vezes, falta justamente as escamas cair dos olhos para entender. Teve uma pessoa que uma vez falou para mim, falou em uma live, só que eu queria uma oportunidade para falar com essa pessoa. A gente viu semana passada falando também do rolo descendo como um tapete do céu, e a pessoa veio para cá falar que não julgues imundo que Deus criou. Essa pessoa estava então numa ótica de comida. Então, Deus às vezes dá sonhos para a gente, coloca animais, mas não é a referência de animal. Às vezes é demônio, às vezes são pessoas, porque quando o tapete desceu do céu, desenrolado com os animais, e Pedro falou assim, e o anjo, na passagem fala que o anjo é a voz do Senhor falando que era para ele comer. Ele, não, Senhor, não comi nada imundo não. Aí ele fala assim, não, come. Então teve uma repetição. Come, vai, pega e come. Aí quando ele se negou, então o rolo voltou ao céu e ele voltou ao sentido dele. Então ele foi arrebatado em um sonho, uma visão. Então quer dizer, Deus às vezes dá esses tipos de sonho, mas ali na frente você vai entender. E nesse caso, nessa explicação dessa visão, não era de animais, então era de... Aí ele, quando vai mais na frente, ele fala, rapaz, se eu não tivesse aquela visão, eu ia julgar Cornélio, porque Cornélio ele era gentil. Então,
essa questão da visão é em relação às pessoas, não é para ter um julgamento, porque Pedro, por estar perto de Jesus, ele achava que era só para os judeus, Jesus era só para os judeus e não para a totalidade. E aí, com essa questão, então fica claro, eu entendi, então eu não posso dizer que ele é impuro e que ele é incircunciso, porque o Senhor me mostrou na visão para eu não chamar de imundo o que Deus purificou. Amém? Tá claro? Por isso que é importante a gente pegar, quando alguém vir qualquer coisa, vamos para a Bíblia. Vamos ver, vamos confirmar. Meu irmão, sempre quis saber isso aí, me mostra aí. A pessoa, quando começar a gaguejar, meu irmão, sai de baixo, viu? Você fala, beleza, vou andar. Quando você achar, você me fala, viu? Fala, Lene. CCGL. Por isso, perfeito. Olha só, aí... Perfeito, com as coisas desse mundo. Olha só, olha o preço que a gente às vezes passa e vê passar, quer falar de volta, que passa por conta da desobediência de outras pessoas. Então quer dizer, tem uma passagem na Bíblia que fala que a gente vai, que a pessoa, que a população em si vai plantar e vai colocar como se tivesse colocado na hora de fazer a retirada, que é a colheita, é como se estivesse com o bolso furado. Ele vai colocar e você vai falar, poxa, eu não acabei de colocar, mas cadê? Já foi. Então é assim mesmo. Fala aí de volta. A questão que você falou da Bíblia, né? Você está colocando na Bíblia, entender a Bíblia, né? Eu tenho um primo, vou dizer e ele não é, na questão da Bíblia, ele tem entendimento, ele estudou até a oitava, ele tem entendimento de Bíblia, né? Leitura. Aí ele, tipo assim, as coisas assim que eu aprendi na Bíblia, que eu entendi, né? E eu falo para ele sobre a salvação, né? Para de mão, para aquilo, né? Salvação, eu falo para ele. Assim, eu sempre falo para ele, eu falo, olha, eu falo na Bíblia aí, o livro para Mateus, o livro para irmão, né? Sempre mostra na Bíblia. Tem um menino que está com uma dúvida assim, e pergunta, né? Aí tal, ele disse, não, está na Bíblia, então esse livro, você vai, abre. É assim mesmo. E aí tem outros filmes meus que passam para ele, mas eu falo de outra forma, eu faço de mistério, mas não vai na Bíblia, não mostra para ele na Bíblia. Aí ele fala, você gosta de igual de mim, porque ele não fala. Você está entendendo o poder da palavra? Porque isso aí quando a pessoa... Você pega uma pessoa leiga. Pronto, mas é o que o Senhor está te dando de acordo com o que você tem buscado. Aí na medida que você, então, a pessoa fala, por que ele... Se ele não tivesse confiança, não ia até você. Então o que acontece? Ele, então, às vezes a pessoa fala, pô, eu prefiro até mesmo com Edivaldo, porque Edivaldo me mostra na palavra, porque o que liberta é a palavra. Então não é falácia não, porque às vezes é bonito a pessoa saber de cor e salteado, sim, eu acho bacana, mas enquanto a gente não chega nesse nível de estar recitando, a gente vai para a Bíblia, e às vezes essa pessoa recita, mas fala, meu irmão, olha só, está dizendo em Mateus isso, mas bora lá. Porque às vezes, dependendo da situação, é importante a gente mostrar que aquilo que você falou é o que está escrito. Essa semana, eu me deparei com um cara, ele fala sobre a Bíblia assim, como se tivesse... É porque é a busca, é a forma que Deus derrama em cada um e busca também. É por...
É verdade. É verdade, mas assim, quando a gente vai nessa busca da palavra, a gente começa a comer o rolo, aí o comer o rolo é o que está em Ezequiel falando para ele comer o rolo, e ele também fala lá, poxa, olha para isso, que sabor de mel. Porque quando a gente começa a comer a palavra, a gente fala, meu Deus, era isso mesmo que estava escrito aqui. Que imagine quanto tempo cada um aqui já foi enganado durante muito tempo, porque não sabia o que era a palavra. Mas quando a gente começa a tomar gosto da coisa, a coisa anda. Vamos lá para avançar. Malaquias 3, 7 ao 10. Quem é que está com Malaquias? Historiador, né? É assim mesmo. Lê aí, Liliane, até Edvaldo acha. Achou? É o Pedro lhe diga, ele diz que vós, Pai, vós, desviaste dos nossos astutos e não vós aguardastes. Tomais vós para mim, e eu tomais para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tomar. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubaste, e dizeis, em que te roubaremos. Roubamos nosso dízimo e nas ofertas alçadas, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubaste, e a mim, vós, toda nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E eu não vos abrir a janela do céu, não derramar sobre vós uma bênção, tal que dela vós advenha a maior abundância, abastança. Pode ler 11. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo, vós não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Até aí. Olha só, do 7 ao 10, mas avançou um pouquinho aí, foi até o 12. Quando ele fala aqui, porque aí no 6 só um pouquinho antes, vou ler até um pouquinho mais rápido para a gente ganhar tempo. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos por conta dessa misericórdia de Deus. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, Deus então toma a boca do profeta e fala em repreensão e em cajado. Então imagine aí, o mais traído de todos os tempos é o próprio Deus. Traído de tempo a tempo, usando estratégias para tentar fazer com que o povo volte para ele. E todo o fruto, justamente da desobediência, vai trazer lá na frente problema. Então, quando a gente olha hoje o problema, preço caro, aí a realidade hoje, quando a gente olha lá atrás também, aí era o salário também menor, também reduzido. É porque o salário aumenta, mas também tudo aumenta. Então, tudo aumenta e parece que a produção, parece que a gente então ganha, não dá para nada. Então, por trás disso tudo aí, tem essa questão espiritual também.
E em primeiro lugar, entre as coisas espirituais, a gente bem sabe disso. Aí então quer dizer, a gente olha, quando olha para o governo em si, tem uma coisa chamada PIB, que é o Produto Interno Bruto. Esse PIB, ele é mal distribuído. Como ele é mal distribuído, então uns têm mais e outros têm menos. Então, por ter uma má distribuição, aí uns perecem, uns passam fome. E aqui, quando a gente a gente volta um pouquinho no 3 mesmo, ele começa a falar com os sacerdotes da casa, que eles pararam aí. Lembra que semana passada a gente viu que os sacerdotes estavam querendo ofertar para Deus, eram animais coxos, animal cego e por aí vai. Então, depois, já vi que o tempo, mais uma vez, deu 9 horas, mas vamos dar continuidade, só para poder já encerrar logo aqui. Aí no 7, desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos. Aí eu vou pular para o 8 aqui. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Quando a gente olha, imagine aí, pessoa, aquela nuvem que teve de gafanhoto invadindo terras, aí devorando tudo pela frente. A gente não sabe qual terra foi que foi devastada, mas gafanhoto, e muita gente aqui na Bahia estava com medo dessa nuvem de gafanhoto chegar aqui. Porque imagine aí o que você plantou ser destruído assim, ó, em um estralar de dedo. Então daí que entra a nossa fidelidade com Deus. Fala, Senhor, eu não aceito. Está escrito, Senhor, eu estou sendo fiel com o Senhor. Só que na verdade é muito importante cada um se avaliar se de fato está sendo fiel. Porque eu nunca enchi minha boca para ficar falando, sou dizimista, eu não aceito. Eu nunca falei isso. Uma pessoa que foi falar com o apóstolo, eu sou dizimista, apóstolo, e está tudo gravado. Aí o apóstolo falou, Deus deu a revelação na hora e falou, Deus está me revelando aqui, dizendo que você não deu. Se você abriu a boca e falou que é dizimista, então cadê o décimo? Cadê a 10ª parte? Aí o apóstolo falou com revelação, Deus está me revelando que a irmã deu foi 8%, não foi 10% não. Então, aos olhos naturais, o homem, então, fica tentando enganar Deus. Porque, na verdade, se você não fez, procure se corrigir. Porque quando você procura se corrigir em relação à palavra, Senhor, eu sou dizimista fiel, eu abro minha boca e digo e confesso que sou. Porque imagine aí, até na hora, a pessoa está em engano, falar que é dizimista, mas no fundo não é. Aí quer dizer, aí entra como brecha até mesmo para guerra. Se é guerra com demônios, o demônio gosta de envergonhar. Por que então não ser sincero? Deus gosta de sinceridade, gosta de arrependimento, para que de fato a gente venha aumentar e crescer no reino espiritual. O reino espiritual a gente cresce na proporção que a gente se doa e que a gente se dá. Se a pessoa não se dá, como é que vai crescer? Se a pessoa não semeia, como é que cresce? No 2... quando alguém também vir com qualquer assunto na Bíblia, você pega o assunto anterior. O sacerdócio, que era então que ficava responsável com os dízimos, quando a gente vai no capítulo 2, ele falou no capítulo 3, mas ele está falando de quem no capítulo 3? Estava falando justamente dos roubadores. Os roubadores eram justamente... A população pegava os dízimos e levava para onde? Era para a casa do tesouro, mas levava de qualquer jeito. E os sacerdotes, aí a gente vai para a história também de Eli e seus filhos. Os filhos de Eli, como sacerdote, eles comiam a melhor parte e davam a pior parte para Deus. Então, eles foram mortos por intermédio da profecia, falando que eles não iriam voltar. Então, a Bíblia, a gente tem que se fazer essas perguntas e gerar uma curiosidade da gente ir. E no capítulo 2, ele fala assim,
Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se não ouvirdes, não propuserdes no vosso coração, dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei. As vossas bênçãos já tenho amaldiçoado. Então, às vezes a pessoa está com a bênção, o sacerdote está achando que está com a bênção, mas está com a maldição. Ele a bênção ali, mas maldição. Então, quando a gente volta para entender de quem ele fala no capítulo 3, porque as viúvas era de responsabilidade dos templos cuidar, porque para elas não irem para a prostituição, os templos tinham que ajudar as viúvas para elas não irem se prostituir. Então, uma parte era para Deus para ser consumida com fogo, a outra parte ia justamente para os sacerdotes, mas por que então aceitar qualquer tipo de oferta? E os sacerdotes naquela época não estavam fazendo o que era para fazer, não estavam fazendo justamente a devida divisão. Aí a gente vai para a divisão hoje nos governos, não faz uma divisão correta em relação aos ganhos, onde muitos têm nada e poucos têm muito. É uma divisão incorreta, que é justamente esse PIB. E esse PIB que gerava dentro da Bíblia que tudo que era ali, o produto interno bruto ali, que era o acumulado, não tinha a devida distribuição. E então, o Senhor, quando chega no 13, ele fala: vocês estão me roubando. E às vezes os caras dão uma de maluco. Em que roubagem? Aonde? Então, cada um tem que entender qual é o seu papel na casa do Senhor. Porque quando a gente olha, então, em volta aqui, meu Deus, eu estou sentando, poxa, a cadeira está massa, mas eu ainda não estou dando o meu melhor. Porque às vezes a gente quer ir para um lugar confortável, mas a gente não quer dar o melhor. A gente tem que se perguntar: o que hoje eu contribuo é o melhor para manter? Aí quer dizer, se a gente sabe que está em um lugar que é bênção de Deus, mas a gente sabe que ainda é carente, porque a gente então não dá o melhor? Só lógico que isso cada um se avalia. Mas, Senhor, eu estou precisando dessa porta de emprego para poder honrar. Eu vejo a necessidade, Senhor, daquele lugar. Então Deus sonda o coração. Sonda o coração e fala: olha, então tem sinceridade. Essa sinceridade ali é para amor à obra. Porque tem pessoas que falam: Senhor, me dá um trabalho, Senhor, porque eu quero botar uma calça melhor, eu quero isso. Então Deus já está vendo que o seu desejo é carnal, não tem nada de espiritual. Então, por isso que é importante a gente buscar as coisas do alto e as demais vão sendo acrescentadas. A gente tem que entender o nosso papel de manter uma porta de excelência, onde Deus cura, onde Deus traz libertação, onde Deus toca. Imagine aí, tem pessoas que estão recebendo honra e, na verdade, não está honrando. Pessoas, na verdade, está sendo honrada, mas também não está honrando. Então, aí depois, quando chega a curto prazo, fala assim: por quê? Aí começa a se fazer essa pergunta de doido, né? Por quê? Por quê? Marcos 12:33. Liliane, para a gente fechar, Êxodo 36, 2 e o 3, e depois eu vou logo ler, para a gente encerrar. Marcos e Lucas e Mateus. Você, né, Henrique? Você foi qual? Foi Marcos 12:33. Pronto, Lucas 11:42. Bota logo para ele aí ler. E Liliane, por gentileza. Obrigado, Liliane. Êxodo 36, 2 e 3. Êxodo 36, 2 e 3. Então Moisés chamou a Bezalel e a Eliade e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu a se encher a obra para fazer. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. Olha só, olha que engraçado. No 3, Moisés chamou Bezalel e a Oliabe.
e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria. Então a sabedoria vem do alto, quem coloca é Deus, cujo Deus tinha colocado sabedoria. Então, se Deus não tem colocado sabedoria, a gente não está pedindo. E Tiago fala, pedir, o Senhor dá e não passa no rosto. Então, Senhor, coloca sabedoria mais ainda, Senhor, para eu entender e não ser enganado. Eu não aceito ser enganado, Senhor. E no 3, estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do santuário, para fazê-la, e ainda cada manhã o povo trazia as ofertas voluntárias. Olha só, então a obra, o valor para o santuário, o valor, as ofertas voluntárias. Imagine aí as pessoas sentindo no coração essas ofertas de tal forma, falando, não, olha para aí a casa do Senhor como está ficando, é uma oferta voluntária. Então quem coloca também essa vontade no coração de fazer essas ofertas voluntárias é justamente Deus. Henrique, Lucas 11:42. Ai de vocês, fariseus, pois dão para Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da arruda e de todas as verduras, mas não são justos com os outros, e não amam a Deus. E são exatamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Olha só, a importância da oferta. Jesus, essa palavra é Jesus. Mas ai de vós, o ai de Deus dói, né? Ai de vocês, fariseus, porque dai o dízimo do hortelã, da arruda e de toda hortaliça, e desprezais a justiça e amor de Deus. Desvieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Devereis, então quer dizer, como é que você oferta o seu melhor? Os fariseus naquela época sabiam o que era, eles eram instruídos a pegar o dízimo, que era a melhor parte, pegava do hortelã, de tudo, de coisas. Imagine aí você pegar um hortelã, um coentro. Quando a gente pega o molho do coentro, a gente ali é o molho de vários pezinhos. Quando você pega então pode ser o coentro mesmo, uma folhinha dele ali, um ramozinho dele ali, é pouquinho. Imagine coisas miúdas, a pessoa conseguiu, o fariseu conseguir medir, e o principal, ele também não está fazendo, que é o amor ao próximo. Então, tu deve fazer, faça isso como você está fazendo, mas continue fazendo o que é o principal, que é o amor. Então não adianta a pessoa estar dizendo que está ofertando e o amor está passando a léguas. Então, quer dizer, a oferta tem que vir acompanhada do amor, e do amor às almas em si. Porque os fariseus, na verdade, sabiam fazer, mas eles mesmos não sabiam a instrução, mas eles mesmos não faziam. Então, desprezais a justiça e o amor. A importância da justiça. Desprezais a justiça e o amor de Deus. E em Salmos fala assim que o justo ama a justiça. Então, quer dizer, o justo ama a justiça, e o cara, quando vê uma injustiça, fala assim, poxa, meu Deus, aquilo ali é injusto. Então o cara se indigna quando vê algo que está acontecendo que é injusto. Para a gente fechar, o Marcos 12:33. Marcos 12:33. Eu vou logo ler aqui para adiantar. E que ele já abriu o final. E que amar a Deus de todo o coração e de todo entendimento, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Então, tudo isso daí, o melhor sacrifício, o excedente disso daí, é justamente a nossa prova de amor ao próximo. Mas quando a gente vai ver o amor ao próximo, é justamente, às vezes, a gente ir na rua. É a gente ir na rua, abrir mão de nós mesmos e falar, não, esse momento era para eu estar na minha cama lá, já descansando, mas estou aqui me doando. Aí às vezes a pessoa não oferta, não ajuda quem vai para a rua, também não faz, mas tem, está guardado. Aí a gente vai para outra parábola que Jesus disse, louco, se essa madrugada veio te pedir a tua alma, e o que é que tens nas tuas mãos? Não tem como corrigir não, gente. Não tem como corrigir não, porque a gente tem... Todos os dias que a gente acorda, a gente tem a oportunidade de ser pessoas melhores. Todos os dias. Tem pessoas que o espírito da morte visita na madrugada e já foi.
já foi babau, a pessoa, não, amanhã eu vou fazer. Não, tem que se avaliar e fazer no dia chamado hoje. Mateus, então até aqui já está de bom tamanho, porque já são 9h17, a hora voa, né, gente? Meu Deus, 9h17. Então, que a gente não venha esquecer dessas premissas, a gente vem entender do nosso papel, vem avaliar, e depois também vou trazer um complemento disso aqui na próxima segunda, a gente vai entrar em outro assunto, é a questão daquela questão que Pedro foi indagado da oferta. O senhor não paga tributos, não? Aí ele fala, paga sim. Aí Jesus, sabendo disso já, mandou Pedro pescar e pagar para ele e por Pedro. Semana que vem a gente vai ver isso e vai ver também algo lá que Davi conquistou na luta com Golias, que faz parte dos tributos também, que ele ganhou a isenção de impostos. E Jesus é da linhagem justamente dos que estavam isentos do imposto. E isso semana que vem a gente vê também. E até que o Senhor me ajudou, e as palmas louvem o Senhor e a bispa para a oportunidade.